Olá, pessoal. Nós estamos aqui para nossa 12ª aula. Esperar o pessoal chegar aí, tem algumas pessoas entrando. Para quem não sabe, gente, nós estamos fazendo escola bíblica online e hoje é a aula de número 12. Nós estamos trabalhando com esse livro aqui, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso. O tema da nossa aula hoje é construindo, desenvolvendo uma amizade com Deus. Esse é o tema da aula de hoje. Para quem não assistiu às aulas anteriores, vai lá no nosso canal do YouTube, no canal da igreja, e dá uma olhadinha lá nas aulas anteriores. Esperar um pouquinho o pessoal chegar aí. As aulas estão lá no canal da igreja, do 1 até o 11. E hoje é a aula de número 12, tá? Tá chegando gente aí, acho que é a Lucinha. Vai dando joia aí, gente. Vai comentando, vai falando cheguei, manda um ok aí, um beijo, um joinha, um coraçãozinho para poder eu saber que você tá aí. Eu acho que é a Lucinha que tá ali. Gente, conforme a gente vai fazendo, eu pedi para a Jamile compartilhar nos grupos da igreja. Deixa eu... Não tá aparecendo algumas opções aqui para mim. Eu queria a opção de compartilhar. Ai, abri alguma coisa aqui. Agora eu não consigo voltar. Voltei. A minha mãe chegou. Provavelmente tá ela e meu pai. Oi, mãe. Benção, beijo. Pai também. Bom ter vocês aqui. Grace, seja bem-vinda. Nós estamos de volta, gente. Estamos de volta com a nossa escola bíblica. E hoje é a nossa aula de número 12. Nós vamos continuar trabalhando aquele livro, tá? Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E hoje a aula número 12, o tema da nossa aula hoje é desenvolvendo uma amizade com Deus. Gente, conforme eu vou falando, vocês podem ir comentando, tá? Escrevendo aí nos comentários, eu quero estar interagindo com vocês, eu quero que vocês dêem a opinião de vocês, eu quero estar lendo os comentários aqui. E caso alguém queira entrar para participar, é só fazer um pedido aí, pedir para participar, pedir para entrar, clica aí embaixo aí no teu, para que você abra a sua tela e compartilhe a tela aqui comigo. É claro que você não vai abrir a sua tela só para falar, ó, tô aqui, né? Eu quero que você faça isso no momento relevante, no momento que você queira dar uma opinião, né? Compartilhar, às vezes, um posicionamento seu em relação à aula, tá? Ok? Vamos lá, então? Que Deus abençoe nossas vidas, que essa aula de hoje seja uma bênção e conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que eu seja apenas um instrumento aqui nesse lugar, ok? Amém? Começando, desenvolvendo uma amizade com Deus. Como que você enxerga Deus? Como que Deus é para você? Quem é Deus para você? Ele é um pai? Ele é apenas o Criador? Talvez para você ele seja um ser estranho, diferente, iluminado, distante. Mas o assunto de hoje é desenvolver uma amizade com Deus. Dentro disso, gente, de desenvolver uma amizade com Deus, existe uma grande necessidade de desejarmos essa amizade, de buscarmos dentro de nós esse desejo, de construir dentro de nós esse desejo de ser amigo de Deus. É claro que ele quer, o desejo dele, ser nosso amigo. Para isso, muitas vezes nós precisamos dedicar tempo e energia. Né? Não é simplesmente falar, eu quero ser amigo de Deus e pronto. Nós precisamos dedicar tempo, nós precisamos fazer a nossa parte para nos aproximar dele. Dentro disso, eu quero falar sobre 5 coisas dentro dessa construção de amizade com Deus. Tá bom o áudio aí? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? Se tá bom, dá um joinha e fala assim, tá bom o áudio. Né? Que eu tô falando alto, tal, tô num lugar bem fechadinho, eu creio que você deve estar me entendendo bem, certo? 5 coisas sobre o relacionamento com Deus. Primeira coisa,
é necessário sermos sinceros com Deus, sermos francos com Ele. Por quê? Aí a Jamile diz que o som tá ótimo, ok. Obrigada, Lucinha, também, ok. Sinceridade com Deus. Há uma necessidade muito grande de ser sincero com Deus, porque algumas pessoas, elas entram em um momento de oração por religiosidade, por costume, e começa a falar com Deus palavras difíceis, palavras eloquentes e aquelas orações. Eu tenho conversado muito com as pessoas sobre isso, porque muita gente tem falado assim para mim: ah, mas eu não sei orar, pastora, ora por mim. Talvez você que está aqui nos assistindo, o pessoal da igreja, já ouviu muito isso das pessoas: eu não sei orar, ora por mim. Só que, gente, a oração é uma conversa. E você conversar com Deus é você entrar na presença dele com sinceridade. Não adianta eu fazer uma maquiagem, né, fazer uma carinha de santo, né, de santa, me dobrar e começar a falar com Deus coisas, né, palavras bonitas, aleatórias e dizer que eu estou orando. Deus, ele conhece a intimidade do meu coração. Deus, ele conhece o que eu sinto e o que eu penso. Então, a primeira coisa para desenvolver um relacionamento com Deus é a sinceridade. Por quê? Você que está aqui, me responda aí. É legal quando você tem uma amizade com uma pessoa e você percebe que essa pessoa não é sincera com você? De verdade. Talvez você já passou por isso, de ter um relacionamento com uma pessoa, uma amizade com uma pessoa e essa pessoa não ser sincera com você. Não é ruim? Eu não gosto de ter pessoas falsas no meu ciclo de relacionamento. Eu costumo dizer assim, gente, eu prefiro uma dura verdade do que uma doce mentira, né? Então, eu creio que todos nós aqui gostamos de sinceridade. Então, nós precisamos ser sinceros com Deus. Olha lá, a Grace está dizendo que já passou por isso, isso é muito ruim. Então, imagina Deus quando nos olha, quando nós estamos orando e Ele vê a intenção do nosso coração. E que nós estamos falando com Ele. E às vezes, gente, ser sincero não é fácil. Porque ser sincero, ser verdadeiro é mostrar o que tem dentro de nós. E nem sempre o que tem dentro de nós é legal. Às vezes o que tem dentro de nós é um sentimento de amargura, de tristeza, de inveja, de rebeldia. Então é difícil e nós precisamos ter esse coração sincero para falar para Deus: Senhor, eu não estou bem. Eu preciso de ajuda, tem algo dentro de mim que está errado. E a gente só mascarar e fingir que está tudo bem não resolve. Sendo que Deus, ele conhece a verdade. A Bíblia diz assim que ele é capaz de nos ver. Desde quando estávamos no ventre da nossa mãe, Deus nos vê, na nossa intimidade, do jeito que nós somos. Então, dentro disso aqui, eu quero ler com vocês em Provérbios capítulo 3, versículo 32, que diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Olha que promessa. Deus, ele quer nos tratar com intimidade. Quando nós somos retos de coração, gente, ser reto não é ser perfeito. Perfeito é Deus, ele é perfeito. Jesus é perfeito. Nós não somos perfeitos, nós temos defeitos, nós temos falhas. Só que quando nós queremos ser retos, nós somos sinceros. Então, quando nós somos sinceros com Deus, nós não estamos mostrando para Deus uma perfeição, mas uma sinceridade. Entende a diferença? Perfeição é você não ter defeito. E todos nós temos defeito. E sinceridade é você jogar com Deus assim, ó, na real. E falar: Deus, o que eu tô sentindo? Eu vi fulana, fiquei com inveja do que ela tem. Eu quero tirar isso de dentro de mim. E isso é o quê? É ser uma pessoa justa, uma pessoa reta. Ser uma pessoa sincera. Buscar com sinceridade e mostrar para Deus quem nós somos. Não é perfeição, mas é sinceridade. E Deus, ele abomina o perverso. Quer dizer, o mentiroso, né? O perverso, a pessoa que vive em pecado e muitas vezes querendo viver de aparência. Mas os retos ele trata com intimidade. Essa palavra, os retos ele trata com intimidade, isso significa que essa amizade, lembra do tema da nossa aula hoje, desenvolvendo uma amizade com Deus. Então, para a gente desenvolver uma amizade com Deus, uma amizade ela precisa ter intimidade.
Não tem como você falar assim, olha, eu tenho uma amiga de longa data, olha, tem uma amiga que acabou de entrar aqui, a Silvana, lá de Douradina. Nós não podemos falar de uma amiga, Deus abençoe, viu, Silvana? Nós não podemos falar que nós somos amigos de uma pessoa se não tiver intimidade com essa pessoa. Se você nunca foi na casa dessa pessoa, essa pessoa nunca foi na sua casa, vocês não têm diálogo. Então, o princípio de uma boa amizade, de um bom relacionamento é intimidade. E quando a Bíblia diz assim que Deus ele trata os retos com intimidade, é que Deus busca esse relacionamento de amizade. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, depois eu vou deixar todos os versículos na descrição desse vídeo, tá? Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Olha que promessa, é um convite. Porque toda a Bíblia, foi Tiago que escreveu isso aqui, mas toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então isso aqui foi conduzido pelo Espírito Santo dizendo assim, ó, chega-se a Deus e ele se chegará a você. Deus ele está buscando intimidade, ele deseja intimidade, mas ele não invade a nossa privacidade, ele não invade a nossa vida. Primeira coisa, ser sincero com ele. Dentro disso, dentro de ser sincero com ele, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Moisés. Olha que interessante, né? Gente, eu amo ouvir, ler, estudar sobre Moisés, sobre o povo no Egito, o povo na terra, no deserto, depois na terra prometida. E Moisés, em Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Aí lá no versículo 15 diz assim, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Olha que interessante. A Bíblia diz assim, que Deus tratava com Moisés face a face, intimidade, como quem trata um amigo. Existia uma grande amizade entre Deus e Moisés. E Deus tinha prazer na amizade que ele tinha com Moisés, porque Moisés era um homem justo, um homem reto, íntegro. E aí entra a questão da sinceridade. Como tem sido as suas orações? Como que você ora? Como que você fala com Deus a respeito das suas dores, das suas aflições, dos seus pecados? Como que você fala com Deus? Moisés, ele teve um momento que ele falou para Deus assim, olha, Senhor, eu quero saber. Olha que interessante, ele diz assim, o Senhor me disse que eu achei graça aos seus olhos. E se eu realmente conquistei o seu coração, olha, isso é conversa de amigo, viu? Me mostra quem vai comigo. Porque Deus tinha prometido um anjo ir na frente deles. E Moisés falou assim, não, eu quero a tua presença. Moisés voltou, consagrou junto com o povo. E aí lá no versículo 15 ele diz assim, se a tua presença não vai conosco, não vai comigo, não me faça sair desse lugar. E ele disse assim, eu não quero sair daqui se a tua presença não for comigo. Isso é o que? Intimidade. Gente, Moisés falar para Deus daquele jeito assim. E teve um outro momento, que eu até nem separei o versículo aqui, teve um outro momento que ele disse assim, se o Senhor for abandonar esse povo, tira o meu nome do livro da vida. Gente, só pode falar um negócio desse para Deus quem tem intimidade com ele. Você não pode falar com uma pessoa de um jeito que se você não tiver intimidade com essa pessoa. Então, Moisés, ele tinha intimidade e ele era sincero com Deus. Quando ele disse assim, eu não vou, se o Senhor não for com a gente. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Isso é um coração sincero. Mostrando a realidade, falando, olha, Senhor, não vou ficar aqui com hipocrisia, dizer que não, tá tudo bem, que não tá tudo bem, não. Eu quero que o Senhor vá junto. Interessante isso, né? E olhando para Davi, por exemplo, lá em Salmo 142, versículo 2, diz assim, derramo perante ele a minha queixa e a tua presença, a sua presença, exponho a minha tribulação. Davi, ele estava escrevendo esse salmo, o Salmo 142, no versículo 2 ele diz assim, olha, diante de Deus, quando eu chego diante dele, eu derramo a minha queixa, eu falo para Deus tudo que está doendo em mim, tudo que eu tenho sofrido, tudo aquilo que está acontecendo comigo, toda a minha tribulação, eu exponho para ele. Porque as nossas orações, se a gente fizer orações dizendo assim, ó Senhor, o Senhor me abençoe em nome de Jesus, amém?
né? Aquelas orações rasas, sem intimidade, sem verdade, sem sinceridade, são orações que não agradam o coração de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, pode pedir para entrar aí, tá? Quem quiser entrar, eu sei que a Grace gosta de falar, minha mãe também, tem uma turminha aí que gosta de participar. Serão bem-vindos, viu, Silvana? Vamos compartilhar a tela aqui. Se alguém quiser entrar para fazer algum comentário a respeito disso, tô esperando, tá? É só pedir para entrar que eu clico aqui, você entra e a gente conversa, ok? Enquanto isso, eu continuo. Segunda coisa. Primeiro, ó, vai gravando aí. Se você tem uma caneta e um papel, começa a anotar aí, ou então depois você volta no vídeo, assiste novamente, mas anota aí. Primeira coisa, sinceridade com Deus. Segunda coisa, obedecer a Deus pela fé, ok? Não é por medo, não é por religiosidade, não é por obrigação. Ah, eu tenho obrigação de orar, eu tenho obrigação de ir para a igreja, eu tenho obrigação de ler Bíblia. Não é isso. É ter a intimidade, buscar essa intimidade, essa amizade com Deus pela fé. Em João capítulo 15, versículo 14, Jesus disse assim: Vós sois meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Jesus estava falando a respeito de amizade. Jesus ele estava olhando para os seus discípulos, dizendo: Olha, eu tenho uma aliança com vocês, vocês têm me servido, vocês têm trabalhado junto comigo em meu ministério. Eu peço que vocês sejam obedientes. Mas ele fala sobre amizade. Vós sois meus amigos. Então ele chama para esse momento de intimidade. Se vocês são realmente os meus amigos, faça o que eu vos mando. Obedeça pela fé e por amor, não por religiosidade, não por medo, não por obrigação, não por nada disso, nem para mostrar para as outras pessoas. Que seja uma obediência de sinceridade por ser amigo de Deus, por ser considerado amigo de Deus, ok? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim: Obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ele fala sobre obediência. Samuel, o profeta Samuel, quando ele estava chamando a atenção do povo em Israel, ele estava dizendo, porque é melhor obedecer do que fazer sacrifícios. Quando Jesus fala sobre obedecer, ele nos chama de amigos. Porque Deus ele quer uma relação de intimidade, de amizade. Porque o povo de Israel naquele tempo, eles estavam assim, pecava, ia lá e fazia uma oferta, um sacrifício para pagar pelos seus pecados. E Deus estava chateado com aquilo ali. Deus não queria sacrifícios, Deus queria obediência. Então esse desejo de intimidade, Deus sempre quis construir com o ser humano. Em todo tempo, quando nós vemos em Israel um relacionamento que Deus sempre desejou ter um relacionamento de intimidade. Tanto é que nos profetas, depois, assim, a Bíblia compara o relacionamento dele com o povo de Israel como um casamento. E muitas vezes ele considerava Israel como uma esposa infiel, quando traía ele com outros deuses, quando deixava de estar na presença dele, quando deixava de praticar a justiça. Então, Deus sempre desejou esse relacionamento de intimidade com o ser humano. Deus sempre desejou a intimidade, a amizade, um relacionamento profundo com todos nós. Só que isso é uma escolha. Nós temos o poder de escolher isso. Por isso que lá no começo da aula eu falei, é necessário desejar essa amizade com Deus. Nós precisamos desejar. Tem pessoas que não querem ter amizade com Deus. E daí? Nós vamos obrigar essas pessoas a ter amizade com Deus, um relacionamento com Deus? Não. Deus não nos obriga. Você está aqui, você entrou nessa live, não foi por obrigação. Você entrou nessa aula por amor. Você entrou nessa aula porque você gosta de ouvir a palavra de Deus. Porque você está participando da escola bíblica. Nossa escola bíblica online. Não é por obrigação, mas é por amor. É por uma escolha, é por desejo. Então, desejar esse relacionamento, desejar essa amizade, essa construção de amizade com Deus é o primeiro passo da nossa vida com Deus. Passando aqui para frente,
Gente, quem quiser entrar, entra aí. Senão eu falo demais. Senão só eu vou ficar falando. Olha lá, a Silvana falou a verdade. Terceira coisa, valorizar o que Deus valoriza. Quando você tem uma pessoa que ela é especial para você, você valoriza aquilo que é importante para ela. Vamos dar um exemplo de um relacionamento entre marido e mulher. Para o meu marido, vou só dar um exemplo. Meu marido ama futebol. Para ele é importante, para mim não é importante o futebol, eu não gosto de futebol. Nem entendo nada de futebol, nem gosto de assistir, muito menos praticar o esporte. Mas para ele é importante. E se eu sei que para ele é importante, então ele participar, ele assistir. Hoje eu aprendi, né, ficar quietinha na hora que ele está assistindo um jogo, porque às vezes eu queria conversar outras coisas. E hoje eu aprendi a respeitar. Por quê? Porque se para ele é importante, para mim também é importante, porque ele é uma pessoa importante para mim. Entende? Ele é uma pessoa especial para mim. É uma pessoa íntima. Né? Então, quando você vive dentro de um relacionamento abusivo entre marido e mulher, pais e filhos, que só importa o sentimento da outra pessoa e o teu não, isso é ruim. Quando você se sente desvalorizado, quando ninguém se importa com você, com o que é importante para você, isso é ruim. Então, com Deus é a mesma coisa. Deus ele se importa com a gente. Deus ele se importa com aquilo que é importante para nós. Deus cuida da gente em detalhes. Mas então, e nós? Porque um relacionamento, ele como que fala? Não é mão única, não. Um relacionamento, ele é via dupla. É vai e vem. Entende? Então, é eu com Deus e Deus comigo. Deus tem muitas coisas para me oferecer nessa amizade, nesse relacionamento. Mas e eu? O que eu tenho para oferecer para ele? Entende? É uma via de mão dupla aí. Eu preciso valorizar aquilo que Deus valoriza. Então, para poder ter amizade com Deus, eu preciso valorizar o que Ele valoriza. Então, voltando, recapitulando aí. Primeiro, ser sincero com Deus. Segundo, obedecer pela fé e por amor. Terceiro, valorizar o que Deus valoriza. Paulo, ele disse assim, em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 2, porque zelo por vós como com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha, Paulo ele estava dizendo à igreja de Corinto, né, para os coríntios lá, dizendo assim, olha, eu zelo por vocês, como Deus zela por vocês. Porque eu quero apresentar vocês como igreja, isso é uma conversa, isso é uma palavra de pastor, não é de charlatão, não é de uma pessoa que não vai prestar conta do que fala. Porque nós que somos líderes, nós que somos formadores de opiniões, nós que somos pregadores do evangelho, pastores, que pastoreamos pessoas, nós vamos prestar contas com Deus de tudo aquilo que nós temos ensinado, de tudo aquilo que nós temos feito. E Paulo, ele estava falando com sinceridade para a igreja de Corinto, dizendo assim, eu zelo por vocês, porque eu tenho responsabilidade. Eu zelo por vocês como Deus zela por vocês. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque, para Deus, a igreja é importante. Nós pastores, quando nós não temos nenhum pastor aqui nos assistindo, mas nós pastores, quando nós estamos cuidando de um rebanho, não importa a quantidade de pessoas, que tenha 5, 10, 15, 20, 30 mil pessoas, 1000 membros dentro de uma igreja, nós vamos prestar conta dessas pessoas. Nós precisamos ter responsabilidade daquilo que nós estamos ensinando para as pessoas. Por isso que eu desejo sempre estar fazendo aula com vocês de escola bíblica, porque a igreja precisa crescer, a igreja precisa aprender, nós precisamos ter entendimento, conhecer a palavra cada vez mais. Então, seja o culto de sexta-feira, seja o culto de domingo, seja as células, né, que nós temos as células online, seja aqui na escola bíblica dia de terça-feira, todos os dias nós temos uma responsabilidade de ensinar. Por quê? Porque Deus ele zela pela sua noiva. Deus ele zela pela noiva de Cristo, né? Melhor dizendo. Então Paulo ele estava dizendo: eu zelo por vocês, né? Com o zelo de Deus.
O que Deus sente por vocês, o amor, o respeito, eu também sinto, eu tenho essa responsabilidade. E olha que ele diz assim, como uma virgem, eu preciso cuidar da noiva para entregá-la para o noivo, imaculada. Entende? Então é uma responsabilidade. E isso mostra que o coração de Paulo, do apóstolo Paulo, estava preocupado, valorizando aquilo que Deus valoriza. Então, essa é a terceira parte. Valorizar o que Deus valoriza. Porque amizade é isso. Companheirismo, intimidade é você valorizar aquilo que é importante para a pessoa amada. Davi diz assim, em Salmos capítulo 69, versículo 9. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha só, o desejo, o valor. Gente, Davi, ele dava muito valor, ele tinha muito zelo pelas coisas de Deus. Ele tinha muito zelo pela casa de Deus. Em um dado momento, Davi ele disse assim: como posso eu morar em palácios, sendo que a tenda a arca da aliança, a presença de Deus habita em tendas? Eu vou construir um templo para o meu Senhor. Eu vou construir uma morada, né, uma casa bem adornada para morar a presença, para habitar a presença de Deus. Porque naquele tempo eles carregavam a arca da aliança e era o símbolo da presença de Deus. E Deus se manifestava para o povo de Israel através daquela arca. Então, Davi, ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Ele valorizava aquilo que Deus prezava, aquilo que Deus valorizava. Quando ele disse assim, olha, uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei que eu possa morar na casa do Senhor. E que eu possa meditar, que eu possa estar lá contemplando, meditando e vendo a beleza do Senhor. Olha que interessante, isso é zelo, é valorizar as coisas que Deus valoriza. Quarta coisa, já encaminhando para o encerramento, são 5 coisas, tá? Quarta coisa, é desejar ser amigo de Deus mais do que tudo nessa vida. Praticamente assim, gente, eu estou seguindo o livro, tá? As aulas são muito boas, eu gosto muito desse livro. Mas a quarta e a quinta coisa é praticamente quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é quase. A quarta é desejar ser amigo de Deus mais do que tudo nessa vida. E a quinta coisa é que o seu relacionamento com Deus seja no topo, o mais importante. Nós costumamos dizer assim, ó, que numa escala de valores, nós colocamos Deus, tá? Deus, acima de tudo, família, depois igreja, tá? A igreja vem depois. Por quê? Deus, ele tá acima de todas as coisas. E depois família. E depois igreja. Não adianta nada a gente ir para a igreja, tá tudo bonitinho lá na igreja, sendo que a nossa família não tá bem. Mas é Deus acima de todas as coisas. Então, desejar ser amigo de Deus mais do que tudo nessa vida, isso é fundamental, é importante. Davi, voltando aqui para Davi, ele desejou apaixonadamente. Apaixonadamente. Em Salmos capítulo 27, versículo 4, capítulo 27, versículo 4, diz assim, aliás, gente, eu acho que eu pulei aqui. Eu pulei, eu troquei. Deixa eu ler antes, o Salmo 69, versículo 9, diz assim, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. Davi falando sobre a importância da casa de Deus para ele. Em vários versículos, em várias passagens da Bíblia, a gente percebe essa importância que Davi dava para as coisas que Deus prezava, tá? E o zelo pela casa de Deus consumia ele, a necessidade de construir. E é interessante que ele nem pôde construir o templo para o Senhor. Quem construiu foi o filho dele, né? Foi Salomão. Ele deixou tudo preparado, tudo pronto. Tinha todos os utensílios, todo o ouro, toda a prata, todo o esquema ele tinha. O terreno comprado, o local que ia fazer o templo, mas quem construiu foi Salomão. O primeiro templo que foi construído para o Senhor em Israel foi construído por Salomão, seu filho. Mas ele desejava, em várias passagens e vários salmos a gente vê a ansiedade que ele tinha por construir a casa de Deus, o zelo pelas coisas que são importantes para Deus.
E agora sim, passando para a próxima parte. É desejar apaixonadamente, né? Desejar-se acima de tudo, que é que ele dizia assim: uma coisa eu peço e buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, e que eu possa contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, assim, isso demonstra um desejo muito grande pelas coisas de Deus. É no topo, é acima de tudo. Davi, ele viveu praticamente assim, ele ganhou muitas guerras, ele construiu muitas coisas dentro de Israel, ele unificou o Israel que estava dividido. Então ele fez muitas coisas boas. Só que toda a obsessão, tá? De uma forma boa, não vou falar obsessão como uma forma ruim, negativa, não. Mas todo o reinado de Davi, a vida dele, ele respirava o desejo da presença de Deus. Tanto é que ele é considerado por Deus um homem segundo o coração de Deus. Ele era perfeito? Não, ele pecou. Lembra que nós falamos lá no começo que sinceridade não é perfeição? É você mostrar para Deus a real, quem você é de verdade? Davi, ele era sincero com Deus. Ele não era perfeito. Mas a sinceridade, o zelo, a vontade pelas coisas de Deus, pelo templo, foi o que fez de Davi o homem segundo o coração de Deus. Essa vontade de colocar Deus acima de tudo. Então, assim, esse desejo de estar na presença dele. Em Salmos capítulo 63, versículo 3, diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. E a maioria dos salmos que você vai ler, que foram escritos por Davi, são salmos em que ele engrandece a presença de Deus, em que ele glorifica a Deus, em que ele se mostra uma pessoa assim completamente apaixonado pela presença de Deus. Então isso é muito importante, que a gente tenha isso dentro de nós, essa paixão por Deus, essa necessidade da presença dele. Quantas vezes eu buscando, gente, eu não sou padrão de referência, eu não sou perfeita, mas quantas vezes eu comecei a conversar um pouco mais com intimidade com Deus e comecei a chorar na presença dele. Tive um momento tão gostoso de falar: Senhor, eu queria ir embora logo. Eu queria sair daqui da terra logo. Sabe aquela coisa de... Eu lembrei de um louvor que a gente cantava, né, antigamente, hoje nem canta mais. O pessoal do louvor aí, aquele louvor que diz assim... Agora deu branco. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Lembra desse louvor? Tem anjos voando neste lugar. Não vou cantar, não, senão eu vou prejudicar o pessoal do louvor aí. Mas é aquele momento em que a gente não sabe se nós subimos ou se Deus desceu. Isso é maravilhoso. Desejar ardentemente a presença dele, desejar esse relacionamento de intimidade. Olha lá, a Silvana diz que lembra, Grace também lembra desse louvor. Realmente, tem momentos que nós precisamos passar por isso, de não saber se foi nós que subimos ou se foi Deus que desceu aqui na terra, mas a intimidade. Davi, ele mostra isso em seus louvores, porque ele era rei, ele era profeta, ele era cantor também, ele era tocador de harpa, salmista, ele compunha louvores. E os louvores de Davi eram louvores de exaltação, de adoração, de colocar Deus acima de tudo, de desejar acima de tudo. Para a gente já encaminhar para o encerramento, a igreja de Éfeso, né, a gente vê lá em Apocalipse, quando Jesus ele fala através de João, ele manda um recado para a igreja de Éfeso. Olha lá, Ana Cláudia diz que lembra desse louvor, que bacana. Puxei lá na raiz, né? Bem antigo. Aí a minha mãe também lembra com saudades, é verdade. Faz parte das nossas raízes esse louvor. A professora Eliane também diz que lembra bem dessa música. A igreja de Éfeso recebeu um recado de Jesus através de João, lá no Apocalipse, que tinha perdido o primeiro amor. E nós vivemos um tempo que a gente fala muito sobre isso, né? Volta ao primeiro amor. Será que nós perdemos esse primeiro amor? Como que está o teu nível de intimidade com Deus? Como que está o teu relacionamento com Deus? Talvez um dia lá no passado você já teve esse nível de intimidade,
Talvez lá no passado você já teve assim essa vontade, essa paixão. Por quê? A paixão, se você for estudar sobre sentimentos, o que é a paixão, o que é o amor, é completamente diferente. A paixão ela é algo assim de êxtase, de um momento em que está se conhecendo. Ela é muito envolvimento emocional, só que na verdade pode ser chamado de um certo fogo de palha. Não é perseverante. A paixão ela apaga. O fogo da paixão ela apaga. Aí o que resta depois é o amor. A construção de uma intimidade, de um relacionamento, permanece o amor. Talvez você já viveu lá no passado, quando você aceitou Jesus, quando você começou a conhecer Ele, de você ter se apaixonado por Jesus. Como está esse primeiro amor? Como está essa paixão? Apagou o fogo? Então nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Voltar a ter esse desejo, esse anseio. Você lembra quando você se converteu, que você aprendeu a orar, que você queria orar toda hora? Que você queria ler a Bíblia e queria entender mais? Eu lembro da minha Bíblia, a minha primeira Bíblia eu ganhei do meu pastor, que me batizou, o pastor Jairo. Batizou meu pai e minha mãe. Uma Bíblia de uma letrinha bem pequenininha, bem miudinha, parecia umas formiguinhas. Parece que hoje eu nem consigo ler, parece que elas dançam assim, sabe? Tão pequenininha a letrinha. Era a única coisa que eu tinha em mãos. E eu tinha ganhado na escola um dicionário Aurélio. Lembra do dicionário Aurélio? Né, professora Eliane? E eu tinha aquele dicionário, e a linguagem daquela Bíblia era difícil. E eu estudava, eu lia, eu pegava o dicionário, eu ia pegar ali o significado daquela palavra, aí eu transcrevia. Gente, eu tinha que reescrever a Bíblia para mim, para poder compreender o que eu estava lendo, porque eu não entendia. Era uma linguagem difícil, uma Bíblia tradicional, né, com a letrinha pequenininha, diferente dessa Bíblia que eu tenho hoje, bem diferente. A Bíblia que eu tenho hoje, ó, a Bíblia da mulher, tudo rabiscado, tudo escrita. Ó, a Bíblia da mulher. Não sei se vai dar para vocês ver aí, ó, no rodapé tem aqui, ó, ensinamentos, ó, tem os quadros, tá vendo? Dá para ver aí, né? Cada parte que a gente abre, assim, ó, tem estudo, tem ensinamento. Hoje, com a tecnologia, hoje com a internet, a gente só não aprende mais se a gente não quiser. Mas naquela época eu pegava a minha Bíblia ali, eu queria aprender, uma fome, uma necessidade, uma vontade. Aí uma vez eu ouvi um pastor falar sobre isso, sobre o primeiro amor. E eu falei assim, Senhor, eu não quero perder isso. Não quero. Eu vejo tantos pastores desanimados, desmotivados. Eu vejo tantas pessoas hoje frias, fracas nas suas casas, não conseguem congregar. Esfriou. Não tem mais aquela paixão, aquele desejo. Jesus não está mais no topo das suas vontades. Jesus não é mais prioridade. E eu falei para ele, eu falei, Senhor, eu não quero passar por isso, eu não quero esfriar na minha fé. Eu não quero deixar de congregar, eu não quero deixar de... Gente, a palavra se renova a cada dia. Minha Bíblia ela é toda riscada. Eu não vou ser hipócrita, dizer para você que eu leio todos os dias, eu estudo todo dia. Tem dia que não dá tempo de ler, tem dia que a gente dá uma burlada aí. Só que eu sinto falta, porque eu preciso alimentar o meu espírito, eu preciso me alimentar, eu preciso comer. E quando eu não como, quando eu não me alimento da palavra, eu começo a sentir fraqueza espiritual. Então eu começo a buscar e eu falo assim, Senhor, eu preciso todos os dias aprender. E a palavra se renova a cada dia. Tem coisa que a gente lê na Bíblia hoje que eu falo, meu Deus, eu já li a Bíblia uma vez inteira, de capa a capa, sabe? De Gênesis a Apocalipse, uma vez. E depois disso eu leio estudando, lendo aleatoriamente livros específicos. Mas assim, tem coisa que eu leio que eu falo, Senhor, será que isso aqui foi escrito agora? Porque eu já tinha lido tudo antes e não lembrava disso aqui, não. A gente não consegue guardar tudo. E a palavra, ela se renova. Então, nós precisamos manter isso, esse relacionamento, igual um casamento. A Lucinha diz aqui, eu lembro de marcar todos os versículos que achava importante para estudar depois. Olha que interessante, verdade. Realmente, a gente tinha aquela vontade, a gente viu o pastor pregando, a gente fala, eu preciso anotar isso, onde está, porque eu tenho que ler direito em casa. Nós não podemos perder isso, gente.
A presença de Deus, as coisas de Deus, a palavra dele precisa ser prioridade em nossas vidas. Se a palavra de Deus não for prioridade em nós, nós não temos um desenvolvimento de uma intimidade. Lembra que o tema da aula de hoje é desenvolvendo uma amizade com Deus. Não tem como construir uma amizade, desenvolver uma amizade com Deus sem intimidade. Não tem como construir intimidade sem um relacionamento diário, né? Ó, os casados aqui, ó, tá meu pai, minha mãe tá aqui, a Lucinha tá aqui assistindo, a Grace, os casados aí. Não tem como você manter intimidade com o seu cônjuge se vocês não conviver junto. Se vocês não dormir junto, não tiver um relacionamento de diálogo, de namoro, de beijo, de abraço, de companheirismo, de resolver problemas juntos, porque no relacionamento não é só flores, não é só coisas boas. Mas o relacionamento, a intimidade, ela tem que ter diariamente. Se você começar a se afastar do seu cônjuge, o seu casamento vai acabar. Quantas pessoas eu vejo entrando em adultério porque não tem mais intimidade? O marido buscando outra mulher lá fora, ou a mulher buscando outro homem lá fora, porque não tem mais, o casal não tem mais intimidade. Existe aí, começa a entrar uma traição, começa a abrir uma brecha para o adultério. A mesma coisa, quando a gente constrói um relacionamento de amizade, de intimidade com Deus, ele tem que ser diário, tá? É para a vida toda. Tem que ser prioridade, senão a gente vai acabar traindo Deus. Deus nunca vai nos trair. Ele nunca vai cometer erros com a gente, mas nós vamos cometer com ele se a gente não cuidar. Então, se você é uma pessoa que já teve lá no passado um relacionamento de intimidade com Deus, de paixão, do primeiro amor e esfriou, eu quero ler para vocês Jeremias capítulo 29, 13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você parou de buscar, se você se afastou da presença dele, hoje é tempo de buscar. Aqui é promessa, ó, vocês vão me achar quando vocês me buscar de todo o coração. É uma promessa. E lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, volte para Jesus. Volte para ele. Talvez você está distante, talvez você entrou aqui nessa live, ou depois na gravação desse vídeo, e Deus está falando com você nesse momento. Se você se afastou, você perdeu essa comunhão, esse relacionamento, essa intimidade, volta, busca. Se você buscar de todo o coração, você vai encontrar. Você chega para ele que ele se chegará para você. Amém? E o seu relacionamento com Deus deve ser a coisa mais importante. A Silvana está compartilhando aqui com a gente. Sinto que essa palavra foi para mim. Amém, Silvana. Eu agradeço muito a Deus por ele ter me usado como instrumento para tocar no seu coração. Silvana, você é uma pessoa tão importante para a gente, mas eu sei que você é milhões de vezes muito mais importante para Deus. E eu quero um dia poder encontrar você lá na eternidade. Todos nós que estamos aqui, nós vamos nos encontrar na eternidade. Aqui não é fácil. Aqui nós temos que viver de batalha em batalha, de lutas e permanecer. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Que nós possamos perseverar até o fim. Então, se você estava se sentindo fraca, começa a buscar. Começa a ler mais a tua Bíblia. Começa a fazer um compromisso com Deus. De toda terça-feira tá aqui com a gente na aula. Vai lá no canal da igreja, assiste as aulas anteriores, né? A aula 1, 2, 3, até a 11 tá lá no canal da igreja, tá? Mas não perca essa intimidade com Deus. Volta para ele, se reaproxima dele. Se você entrou aqui, Deus ele trouxe você para essa live para isso, para falar no seu coração. Volta para ele. Volta para pertinho dele, porque ele te ama. Ele deseja essa intimidade com você. Busca ele com sinceridade, com seu coração. Confessa para ele todas as suas dores, todas as suas angústias, todos os seus pecados, todas as suas falhas. Confessa, seja sincera com ele e deixa ele trabalhar no seu coração. Para encerrar, Paulo disse a Timóteo: pois alguns
professaram-o e desviaram da fé. Tem muita gente afastado. Nós precisamos viver um avivamento. Eu tenho falado muito com muitas pessoas assim a respeito de arrebatamento da igreja, final dos tempos. Tenho conversado em particular com muitas pessoas e eu sinto, gente, que nós estamos aproximando do fim. Não somente por questões políticas, a situação que está politicamente falando no Brasil, nos outros países comunistas, aí onde os cristãos estão sendo perseguidos, mas é uma série de coisas. Guerras, rumores de guerras, tempestades, terremotos. Isso é o princípio das dores. Nós estamos aproximando do fim. E a palavra diz assim, olha, Paulo diz para Timóteo, cuidado, cuida para você não cair. Persevera, fica firme, meu filho. Paulo ele falava com Timóteo como falava um filho, ele amava como um filho na fé. E ele dizia assim, olha, pois alguns já professaram seguir Jesus, mas se desviaram. Quantas pessoas você conhece que estão afastados da presença de Deus? Quanta gente está afastada? Quantas pessoas estão desviados da fé? E nós estamos aqui, que essa aula não é para dizer assim, olha, esse aqui é justo, esse aqui vai para o inferno. Não. É para dizer para aquele que está afastado, volte para Jesus. Volte, permaneça, busque intimidade, deseja essa intimidade, coloca esse relacionamento com Deus como a coisa mais importante para você. Ok? Amém? Alguma dúvida? Quem quer fazer alguma pergunta, pode falar aí. Pra gente encaminhar para o encerramento. Não sei nem quantos minutos faz que a gente tá aqui. Ó, 47 minutos já. Ok. Lucinha falando amém. Ok. Ser sincero com ele. Obedecer pela fé e por amor. Valorizar o que ele valoriza. Desejar ser amigo dele mais do que tudo nessa terra. E colocar ele como prioridade. Colocar esse relacionamento como prioridade. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Minha mãe tá falando amém. Deus abençoe vocês. Quero fazer essa oração para a gente encerrar. Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa que está aqui me assistindo. E eu creio, ó Pai, que essa palavra tocou no coração dessa pessoa. E que todos nós que estamos aqui compartilhando dessa aula, que nós possamos permanecer na sua presença, nos fortalecendo a cada dia mais, Senhor, buscando esse relacionamento de intimidade com o Senhor, sendo sinceros contigo em todo o tempo, ó Pai. Que no nome de Jesus nunca falte a tua presença em nossos corações, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Olha, a Grace está dizendo aqui, foi muito ótima a explicação. Nem parece que já faz esse tempo. Amém. Gente, quem quer comprar esse livro, procura aí na internet, você pode achar na loja do Lucinho, você pode achar no Mercado Livre. Não estou ganhando nada para fazer propaganda, tá? Uma Vida com Propósito. É muito bom. Nós estamos fazendo as nossas aulas baseadas nesse livro e essa é a aula 12. Quem não assistiu ainda, volta lá no canal da igreja e assista, ok? Amém? Vamos encerrar? Deus abençoe. Paz seja com todos. Um beijo. Um abraço para todos vocês. Beijo, pai. Beijo, mãe. Benção. Amo vocês.